Olá, pessoal! Eu sou o professor Leandro Diademe. Você está aqui no canal Ler com Ouvidos. E nós vamos para a leitura do 27º episódio de Os Forjadores do Mundo Moderno. O personagem de hoje é Joseph Lister, nascido em 1827 e falecido em 1912. Hoje, excepcionalmente, a leitura não será online. Está com muita instabilidade o YouTube e não conseguir abrir a live. Porém, nós vamos gravar e depois postaremos. Por isso, você está ouvindo este audiobook em estreia. Você que está online, ok? Muito obrigado pela companhia desde já. Deixe o like. E, se quiser ter acesso aos demais capítulos, vá à aba da playlist e procure a playlist com o nome Louis Untermeyer. Muito obrigado por hora e vamos à leitura. O pensamento central diz o seguinte: descobriu o meio de pôr fim à infecção pós-operatória. Vamos lá então. Ninguém na nossa época, cheia de antissépticos, antibióticos e quimioterápicos, pode chegar a ter uma visão real do que foi a prática da cirurgia há 100 anos atrás. O doente era operado a sangue frio ou ligeiramente adormecido por drogas mais tóxicas que eficazes. E além da dor insuportável, estava sujeito à infecção, o mais terrível inimigo de toda ferida. Poucos escapavam da tortura de feridas supurantes por meses e até por anos, depois de terem sido operados ou feridos acidentalmente. A septicemia era o flagelo da sala de operações. Conta-se que Simpson, tendo dominado a dor operatória ao introduzir a anestesia pelo clorofórmio e vendo a inevitável perda de quase todos os pacientes de seu hospital por gangrenas e septicemias, pensou em queimar o hospital para ver se acabava com aquela praga que insidiosamente entrava em toda a ferida aberta. Este foi o trabalho de Lister: acabar com a gangrena operatória, evitar ou diminuir ao máximo a septicemia dos feridos e a supuração eterna dos operados. Esse trabalho resultou de muitas observações e muitas tentativas. Lister nasceu em Londres, em 5 de abril de 1827. Pertencia a uma família Quaker, que vivia numa colônia de membros dessa religião, para cujo colégio foi mandado desde pequeno. Seu pai, comerciante de vinho, tinha uma sólida cultura humanística e se interessava pela ótica e pelos microscópios. Chegou mesmo a melhorar as lentes, tornando-as acromáticas, e foi nomeado Fellow da Royal Society de Londres. Iniciou seu Joseph no estudo da natureza e lhe ensinou os princípios básicos da investigação científica. Joseph Lister nasceu com vocação médica. Na escola, seus exercícios de composição versavam sobre temas médicos. A zoologia e a botânica o entusiasmavam e sua maior diversão consistia em articular e montar esqueletos de animais, que procurava e encontrava pelos montes. Resolvido a ser médico, ingressa em 1844 na University College, única instituição da época que não obrigava a seguir um sectarismo religioso, tornando-se bacharel em artes em 1847 e bacharel em medicina em 1852. Durante este período, intensamente interessado pelos estudos microscópicos,
tão em voga na época, escreve vários artigos em que descreve os dois músculos diferentes que formam a íris e o pequeno músculo da pele, que em determinadas circunstâncias eleva o pelo, produzindo o que popularmente se chama de pele de galinha. Uma vez médico e interessado por cirurgia, resolve fazer uma viagem de estudo pela França e Alemanha, onde a medicina estava mais adiantada. Todavia, Sharpey, o famoso professor escocês, que antes de ensinar cirurgia no University College, tinha percorrido e trabalhado na Alemanha, Itália, Áustria e França, sugeriu e compôs que, antes da viagem, Lister fizesse um estágio com o professor Syme em Edimburgo. Esta viagem mudou por completo os planos de Lister e orientou sua vida para sempre. O professor Syme era um dos grandes cirurgiões da época e um dos homens mais originais da Inglaterra. Irascível, ciumento de sua profissão, vaidoso e ao mesmo tempo de uma honradez profissional sem limites. Passava a vida em discussões com seus vizinhos e colegas, mas isso não lhe diminuía a extraordinária habilidade operatória, nem impedia que estivesse sempre na vanguarda de sua profissão. O único problema de Lister era saber como seria acolhido. Se conseguisse atrair a amizade e a atenção de Syme, teria um hospital com 200 camas, material abundante e um mestre de primeira qualidade. Se, ao contrário, não fosse bem recebido, era melhor abandonar Edimburgo e viajar pelo continente. A recomendação de Sharpey e a competência de Lister e seu caráter afável impressionaram Syme, a tal ponto que, em poucos meses, ele passou de visitante a residente, de residente a interno e finalmente tornou-se a mão direita de Syme em todos os seus trabalhos cirúrgicos e científicos. A união dos dois homens tornava-se cada vez mais estreita. Lister admirava seu mestre, mas encontrou também outros laços afetivos. 2 anos depois, casou com a filha mais velha de Syme, de nome Inês. Este casamento foi um dos casos da história em que marido e mulher se unem para realizar um trabalho transcendental. Inês foi para Lister não só a esposa, como também seu braço direito, servindo-lhe de secretária, de técnica no hospital e na sala de operações, de ajudante no laboratório e, principalmente, de aliada infatigável na luta pelo êxito. O casamento de Lister foi um problema familiar. A noiva era presbiteriana e os pais de Lister viram esta união com maus olhos. Ficaram profundamente desgostosos quando ele se converteu ao presbiterianismo e mudou os seus costumes. Desde o momento em que resolve casar-se, Lister transforma-se num homem ocupado. Ensina cirurgia na Faculdade de Medicina, opera no Royal Infirmary, investiga no laboratório, publica artigos sobre as matérias que estuda e cujos temas tratam com preferência da inflamação, da gangrena e da coagulação do sangue. Passa horas e horas observando pelo microscópio e desenhando suas observações. Seu prestígio como cirurgião e investigador foi crescendo até que, em 1860, com apenas 33 anos, é chamado a Glasgow para assumir a cátedra de cirurgia. Era a primeira vez que um homem de sua idade chegava a um posto tão importante naquela universidade, e esta designação decidiu o futuro dos descobrimentos de Lister.
Em Glasgow, ao enfrentar sozinho o trabalho cirúrgico, tropeçou com os mesmos problemas de todos os cirurgiões de seu tempo: a supuração e a gangrena. Todavia, isso, que para os cirurgiões era uma rotina, para ele era uma obsessão. Por que isso acontecia? A pergunta formulada aos colegas da universidade e aos investigadores da época ficava sempre sem resposta. No ano seguinte, começa as aulas contra a opinião geral, afirmando que a causa de supuração das feridas está dentro da ferida e não no ar, nem na sala, nem nas muitas causas apontadas como motivos dessa complicação. Afirma que essas infecções impedem que a cirurgia progrida no mesmo ritmo que vem progredindo o resto da medicina. Uma observação repetidamente comprovada. Falo refletir mais sobre o problema. Quando uma fratura é simples, sem ferir a pele, a cura é rápida e sem problemas. Quando, ao contrário, a fratura é exposta, a supuração é a regra e quase sempre obriga a amputação do membro. Sem dúvida que o ar influi no aparecimento da infecção. Mas não é só o ar, pois tinha feito experiência sobre o assunto. Em 1865, Lister discute o problema com o Dr. Thomas Anderson, professor de química de sua escola. Este chama sua atenção para os trabalhos realizados em Paris por um extravagante pesquisador com ideias originais, chamado Louis Pasteur, a respeito da putrefação e da fermentação. Lister, que já tinha comprovado como nas feridas ocorria uma decomposição e putrefação da matéria orgânica, compreendeu desde o primeiro momento que aqui estava a solução de seu problema. Procurou e conseguiu os trabalhos de Pasteur. Nele era claramente demonstrado que o ar, por si só, não causava putrefação ou fermentação, mas que isso surgia com os agentes que o ar transportava. Pasteur ainda não lhes tinha dado um nome específico, chamava-os de fermentos vivos, e, ao ler sua descrição, Lister ficou paralisado. Os, abre aspas, fermentos, fecha aspas, de Pasteur, que fermentavam e decompunham os caldos e as substâncias orgânicas no laboratório francês, eram semelhantes a uns, abre aspas, fungos, fecha aspas, que ele tinha visto repetidas vezes em seu microscópio quando examinava pedaços de tecidos gangrenados e supurados. Com esta informação, podia afirmar que a infecção dos tecidos cirúrgicos era provocada pelos mesmos elementos que apodreciam e fermentavam outras matérias. Não era o ar que corrompia as feridas, mas estes corpos invisíveis, porém mortíferos, que chegavam até elas. Pasteur tinha também demonstrado que estes seres invisíveis não apareciam espontaneamente, como admitiam muitos de seus contemporâneos. Eram transportados até a ferida pelo ar, pelos instrumentos e pelas mãos dos cirurgiões. Com este conhecimento, apresentava-se então o problema. Como impedir a chegada dos micróbios à ferida? A resposta chegou inesperadamente. Um médico de Glasgow comentava um dia, na frente de Lister, que o encanamento de sua casa tinha ficado entupido. As imundícies estagnadas tinham fermentado e apodrecido com um fedor insuportável. Para evitar isso, lançara pelo encanamento alguns litros de ácido fênico, com resultado surpreendente, pois acabou o mau cheiro e a putrefação. Lister ficou vivamente interessado e resolveu experimentar o método imediatamente em seus doentes. A primeira fratura exposta que lhe caiu nas mãos foi tratada com ácido fênico. O doente morreu. Outro teria desistido diante do fracasso, mas Lister
analisou as circunstâncias e chegou à conclusão de que a morte não fora devida ao ácido fênico. A Royal Infirmary de Glasgow, famosa por sua insalubridade, era, portanto, o lugar ideal para continuar experimentando seu método. Animado pela esposa e firmemente decidido a eliminar a infecção pós-operatória, resolveu experimentar o método nos doentes de sua sala. Planejou e pôs em prática um tratamento simples para todas as feridas. Primeiro, introduzia nelas, por meio de pinças, um pedaço de pano embebido em ácido fênico, com outro pano, também embebido em ácido fênico, cobria totalmente a ferida. Sobre este colocava uma lâmina de chumbo ou de lata para evitar a evaporação do antisséptico. Depois de usar durante 9 meses este tratamento em todos os feridos e operados, não ocorrera um único caso de septicemia, gangrena ou erisipela na sala de Lister, enquanto nas outras salas do hospital a mortalidade por essas causas mantinha-se pavorosamente frequente, como sempre. Diante de um fato tão evidente, parece que o natural seria admiti-lo desde o primeiro momento. Todavia, a realidade foi diferente. Os médicos das outras salas e dos outros hospitais caçoaram dele e de seus métodos. Poucos se interessavam pelos trabalhos de Lister, que, apesar de tudo, continuava aperfeiçoando sua técnica. Estendeu a limpeza e o asseio a tudo que pudesse ter relação com um ato cirúrgico. Lavava as mãos. Antigamente os cirurgiões lavavam as mãos depois da operação, nunca antes. Lençóis limpos e trocados para cada doente, as ataduras e os instrumentos esterilizados por imersão prolongada em ácido fênico, etc. A introdução dessa técnica operatória eliminou, cada vez com mais êxito, as infecções pós-operatórias. Como ninguém é profeta em sua terra, os cirurgiões de Glasgow, Edimburgo, Londres e Dublin continuavam caçoando de Lister. Mas Tiersky, na Alemanha, que tinha lido seus artigos explicando o método, o pôs em prática, eliminando totalmente, em 1 ano, as infecções pós-operatórias de seu hospital. Depois dessa segunda comprovação, o método foi conseguindo cada vez mais adeptos em todo o continente. Em 1870, Lister volta a Edimburgo para ocupar a cátedra de cirurgia, vaga com a morte de seu sogro. Continua os trabalhos começados em Glasgow e se dedica ao aperfeiçoamento do instrumental, ainda bastante primitivo e inadequado. Inventa fórceps e pinças e inicia o uso de ataduras de catgut e de tubos de borracha para a drenagem. Introduz então o método da pulverização de todo o ar com ácido fênico, de modo que o ato operatório é realizado numa atmosfera saturada de antisséptico. Temia que os micróbios pudessem ser transmitidos pelo ar, porém, depois de 17 anos, convenceu-se de que essa prática não era necessária e a suprimiu. O novo sistema era tão bom e útil que logo se difundiu. Quase todos os cirurgiões famosos da Europa seguiam o método listeriano. Tiersky foi o primeiro a adotá-lo em 1867. Em 1870, Saxtorph, de Copenhague, também o adota. E assim, Wolkmann, Hale, Baudeleben, Nussbaum e von Bergmann, na Alemanha, e Billroth, em Viena. Em 1875, os cirurgiões alemães convidaram-no a visitar os seus hospitais. A viagem de Lister pela Alemanha foi triunfal. Foi apresentado a toda parte como vencedor de uma praga milenar. As homenagens sucediam-se e seu nome ficou consagrado universalmente. Todavia, Lister
tinha um espinho cravado dentro de si. Embora suas ideias fossem aceitas quase universalmente, na Inglaterra seus colegas recusavam-se a introduzir o método em seus hospitais. Os pacientes, ao contrário, convencidos da eficácia de seu método, procuravam Lister, vindo dos pontos mais distantes. Sua fama foi crescendo e, em 1877, foi chamado para ensinar cirurgia na universidade onde se tinha formado, no King's College de Londres. Os estudantes e os pacientes de Edimburgo rogaram-lhe que não fosse para Londres. Comissões da universidade e de sociedades civis imploraram-lhe que não abandonasse a Escócia. Ele, porém, achava que seu dever era propagar suas ideias em âmbitos mais amplos e, apesar de todas as súplicas, foi para Londres, resolvido a vencer a resistência que seu método encontrava ali e elevar a qualidade da cirurgia da escola londrina até equipará-la com a do resto do mundo. Foi acolhido com frieza, acostumado a ser o ídolo da faculdade de Edimburgo, onde suas aulas eram frequentadas por ouvintes devotos. Em Londres encontra-se sozinho. Ninguém tem entusiasmo pelo novo professor, pois os cirurgiões londrinos tinham preparado o terreno contra ele. Suas aulas eram assistidas por uma decena de ouvintes, na maioria médicos interessados no seu método e não por alunos. Com sua prodigiosa e costumeira atividade, escreve, dá conferências, aulas e principalmente ensina em seu novo hospital no método e seus resultados. Aos poucos, mas de modo seguro, vai se impondo. Os ouvintes aumentam e os seguidores se multiplicam. Em 1879, Lister obtém um dos triunfos mais emocionantes de sua vida ao assistir ao Colégio Médico Internacional de Amsterdã. Todos os participantes, inclusive Rodolph Virchow, reconheciam-no como o homem que tinha liquidado com a infecção operatória. Quando se levantou para falar diante da Assembleia, formada pelos 500 médicos mais famosos da Europa, quase enlouqueceu com os aplausos e os vivas. Donders, presidente do Congresso, não sabia como impor silêncio, enquanto Lister, grave e tranquilo, mas confuso diante da homenagem tão inesperada, permanecia de pé ao seu lado. 2 anos depois, o mesmo congresso repetiu-se em Londres, com a mesma demonstração de entusiasmo e de gratidão para Lister. Os jornais ingleses começaram a salientar o insólito caso de ter sido justamente na Inglaterra que as descobertas de seu compatriota tiveram menos repercussão. Como sempre acontece, a justiça procurou reparar tudo isso. Foi feito barão, eleito presidente do Royal Society e da British Association, nomeado par do reino e, finalmente, quando foi criada por ocasião da coroação do rei Eduardo VII em 1903, a Ordem do Mérito foi um dos 12 membros escolhido para constituí-la. Além de todas estas homenagens oficiais, além de todos estes títulos honoríficos, o grande prêmio Lister o recebeu em Paris, na manhã de 27 de dezembro de 1892. Pasteur completava 70 anos. No grande anfiteatro de Sorbonne, reuniram-se para celebrá-lo os delegados das academias e sociedades científicas de todo o mundo. O governo, o Senado e a Câmara de Deputados franceses, delegações de todos os governos e até os estudantes e as crianças das escolas, agruparam-se em frente ao edifício para contribuir para a homenagem. Pasteur entrou no salão vacilante, semi-paralítico,
apoiado no braço de Sadi Carnot, presidente da República Francesa. Depois de ouvir as palavras do presidente da Academia de Ciências e de outras várias autoridades, era a vez de Lister pronunciar sua saudação em nome das sociedades científicas inglesas. Pasteur, ao ouvi-lo, perdeu o domínio sobre si mesmo. Com grande esforço, pôs-se de pé e, avançando para o centro do salão, com o passo difícil e tardo, abraçou Lister com um abraço forte e espontâneo que simbolizou a fraternidade científica internacional e seu empenho em conseguir o bem-estar de toda a humanidade. Esta foi a apoteose de Lister, o reconhecimento de quem melhor podia operá-lo, do homem que lhe tinha aberto os olhos na sua luta contra a infecção e que agora lhe expressava sua admiração num abraço espontâneo e afetivo. Sentiu-se o homem mais feliz da terra. Coincidiu com seu jubileu como professor e resolveu fazer uma viagem para a Itália. Durante a viagem na pequena vila de Repalo, sua esposa faleceu. Voltou à Inglaterra sozinho com o cadáver. Restava-lhe ainda 20 anos de vida. Os familiares e amigos iam desaparecendo. Em 1895, chorou a morte de Pasteur. Completou 80 anos de homenagens e festas. Sua saúde tornou-se precária. Não podia andar e a vista e o ouvido falhavam quase totalmente. No dia 10 de fevereiro de 1912, faleceu em Londres. Pediu para ser enterrado junto à esposa, no cemitério de West Hampstead. Mas antes de atender seu desejo, a corte e toda a Inglaterra assistiram em sua memória a um dos mais impressionantes serviços fúnebres jamais celebrados na abadia de Westminster. Uma simples lápide de granito com seu nome cobre a tumba onde repousa o homem que conseguiu abrir a porta, pela qual a cirurgia atingiu um desenvolvimento inconcebível. German Somolinos d'Ardois. Bibliografia. Diversas notas bibliográficas aparecidas nas revistas médicas de 1912, por ocasião de sua morte, e citada em Garrison, F. Age, An Introduction to the History of Medicine. Edições Saunders, Filadélfia, 1917, página 850. Troyes. Joseph Lister, Padre de la Cirurgia. Edições Peuzer, Buenos Aires, 1945. Major Ray Age, A History of Medicine. Edições C.H.C. Thomas, Springfield, 1954. Fim da leitura de hoje. Obrigado pela companhia. Nos encontramos na próxima leitura, espero que ao vivo. Para ter acesso aos capítulos anteriores, vá à aba da playlist e procure por Louis Untermeyer. Obrigado por ouvir e até a próxima.